Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada nessa manhã de sábado, 6 de dezembro, sei de onde eu tirei 11, 6 de dezembro, já sei de onde eu tirei, 6 de dezembro de 2025, que sirva essa palavra de direcionamento, de resposta ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comente, Clube de Membros, botão assinar, e aqui em cima, se você sentir no seu coração da parte do Senhor de semear nesse ministério, as informações para abençoar esse canal. Da onde eu tirei o 11? Mateus capítulo 11, versículo 28. Foi daí. Eu estava tentando gravar aqui 11, foi por isso. Então, o que diz a palavra em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O texto aqui é Jesus falando, né, um convite, mas é um convite que a gente vê a Trindade. A gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos, fala de operações diferentes, de um mesmo Deus. Eu sempre dou o exemplo da água. A água pode ser gasosa, né? Pode ser um vapor de água, que está ali saindo da panela. Quando você está fazendo teu arroz, aquele vapor que sobe é água, né? A água pode ser um cubo de gelo no congelador, é sólido, mas é água. Ou a água pode ser a água da garrafa, é líquido, mas é água. Os três são água, são formas diferentes. Os três são Deus, mas atuações, formas diferentes. Quando a gente vê esse convite de Jesus, vinde a mim, a primeira figura que eu vejo ali é a figura do Pai. O Pai nos convida a ter a comunhão, sabe? A ir até Ele, a estar na presença dEle. Eu acho que essa seria a palavra. A conviver com Ele, a se relacionar com Ele, a estar na presença dEle. E a gente vê isso desde o Éden, porque quando Adão e Eva pecam, o Senhor pergunta, onde estás? Né? Eles não estavam mais na presença, eles não estavam mais ali na comunhão, eles não estavam mais diante do Pai, como costumeiramente Deus descia do céu, vinha sobre a copa das árvores e conversava com eles todo dia de tarde, na viração da tarde. Então o pecado afastou o homem, o pecado distanciou o homem, o pecado nos distancia, né? O mundo nos distancia, os problemas, as circunstâncias. Então o primeiro convite é estar na presença. E estar na presença não necessariamente é estar na igreja, irmãos. Às vezes é tudo menos estar na igreja. Por incrível que pareça isso, eu sei que pode parecer loucura. E olha que eu acho que a gente tem que congregar, a gente tem que estar na igreja, mas estar na presença é algo além disso. E às vezes você está na igreja, mas não está na presença, sabe? E às vezes você está em casa, você está na presença, está orando ali, lavando a louça, no carro dirigindo, mas você está na presença. Então não é muito sobre um lugar geográfico, é sobre um estado espiritual. Então vinde a mim. Esse primeiro vinde a mim é o Pai, é estar na presença do Pai, é estar em comunhão com o Pai, não é estar afastado da presença por conta do pecado, ou por conta da nossa condição, das circunstâncias, dos problemas, das coisas que a gente tem que resolver. Né? E aí Deus pergunta para Adão, onde estás? Não era o que fez, era onde estás, qual o lugar que você está? Olha o lugar que você está, longe da minha presença. Agora, para chegar na presença do Pai, a gente precisa ter o acesso. E aí o acesso é através de quem? Do Filho. Vinde a mim todos vós. Olha o convite, esse é o Filho, aquele que dá acesso a todos, não dá acesso ao melhor, não dá acesso ao que ora mais, não dá acesso ao que fez teologia, não dá acesso ao que fala bonito, aquele que se acha santo, não, ele dá acesso a todos. O acesso é a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o acesso é dado através do Filho. Você só chega ao Pai através do Filho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Não é através de Maria, de Pedro, de João, de Paulo. Não. Não existe outro mediador. Não existe outro mediadeiro. Não existe. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. É o que a palavra fala, sabe? Não existe outro. Então o acesso, o caminho, a ponte que nos vincula, que nos leva à presença do Pai é o Filho. Vinde a mim, é o convite do Pai. No meio do cansaço, no meio do desgaste, no meio... Vinde a mim, todos vós. É o convite do Filho, para todo mundo. Você pode pensar assim, poxa, mas não estou indo para a igreja, não estou tão firme, não estou orando tão bem, né? Estou vivendo uma vida longe do caminho do Senhor, estou errando tanto, fazendo tanta coisa errada. Irmão, minha irmã, vinde a mim, todos vós. Todos vós. No que se refere à salvação, no que se refere à possibilidade de restauração, de voltar à presença de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Claro que muita gente usa esse texto para poder justificar pecado, né? Não é. O contexto é esse, é salvação, é possibilidade, é chance. Deus não faz acepção de pessoas. Deus sempre está disposto a nos dar uma chance
né, para que venhamos a voltar a essa presença, voltar a estar junto com Ele. Então vinde a mim todos vós, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aí é o Espírito Santo. É aquele que tira o peso, é aquele que tira o fardo, é aquele que tira a dúvida, que tira a tristeza, que tira a angústia. Tá vendo como são 3 operações diferentes, né? A presença do Pai, o acesso do Filho, o consolo do Espírito Santo. Os 3 são Deus, são 3 operações do Senhor, mas são 3 operações diferentes. O alívio, algo mais interno, é a operação do Espírito Santo dentro de nós, trazendo alívio, tirando... O alívio é um refrigério, tirando aquela sensação de, sabe, de estar sufocado pela luta, de não ter força, de não conseguir. Aí vem o Senhor e te alivia. O que é aliviar? A pessoa está carregando um peso, está carregando um saco de cimento. E aí vem alguém falando, não, deixa que eu levo contigo. Deixa que eu levo com você isso aí. Me dá aqui o peso. É o alívio, aí você sente aquele alívio, misericórdia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não estava aguentando mais. O Espírito Santo até uma figura de Simão Sirineu, que era um estrangeiro, um homem que veio de Cirene, ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele não é desse mundo, ele veio da eternidade, é um estrangeiro, mas é Ele quem nos dá o alívio quando estamos carregando madeiro, quando estamos carregando a nossa cruz, quando estamos na nossa caminhada, nossa via dolorosa chamada vida, sabe? Então, 3 operações muito claras, né? A operação do Pai, que é a presença, a conexão, a comunhão restabelecida que foi perdida lá no Éden através do pecado, que é perdida todo dia, irmãos. O nosso Éden é diariamente. Quando pecamos, nós voltamos ao pecado original do Éden. Mas é a presença do Pai, a possibilidade, vinde a mim. Todos vós, é o acesso a todo mundo. O acesso através do Filho. Através da cruz, nós temos acesso novamente ao Jardim do Éden. Através da cruz, o Senhor rasgou o véu, nos deu o acesso. Hoje não tem mais segredo, não tem mais esse negócio de secretismo, não tem mais nada disso. O véu está rasgado, podemos acessar direto a presença de Deus. Não precisamos do homem. Vocês não precisam do pastor, da irmã. Deus usa o homem é necessário para a obra que Deus está fazendo, para o tempo que vivemos, para a dispensação que vivemos, mas Deus já rasgou o véu. De alto a baixo. De cima a baixo, até embaixo. Ou seja, foi uma atitude dele. Foi de cima para baixo. Não foi o homem quem fez, foi Deus quem fez, de cima para baixo. Então você tem acesso, você não precisa do Alan, não precisa de ninguém. Você tem acesso direto. Direto. Nos fez o Senhor como reis e sacerdotes. Temos o privilégio de entrar na presença do Senhor. Então é o acesso. Todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. O Espírito Santo, que traz o alívio, que traz o fortalecimento para a tua jornada. Talvez tenha sido uma semana difícil. E aí esse final de semana, hoje sábado, o Senhor traz o alívio para que você continue. Esse final de semana é um final de semana de recuperar as forças, de ser renovado na presença do Senhor. Nesse sábado, nesse domingo, porque a semana que virá, eu creio, vai ser uma semana de bênçãos, vai ser uma semana de vitórias, vai ser uma semana de força redobrada, de força no Senhor, para que você continue o seu processo, a sua jornada, para que você vença. Qual for o gigante que se levantar, você vai estar com as suas forças renovadas na presença do Senhor. Agora, o convite está sendo feito. Vinde a mim. É uma atitude nossa. Deus não está obrigando ninguém a ir a Ele. Deus não está obrigando ninguém a chegar na presença dEle. O acesso está aí. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Bom, Deus abençoe vocês. Seja um sábado maravilhoso. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.